Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e a partir de agora, nessa playlist, nós daremos início ao estudo das progressões aritméticas e das progressões geométricas, certo? Na nossa primeira aula, que é esta, nós iremos estudar as sequências de uma forma geral, tudo bem? Então vamos lá, ó. Exemplo 1, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aqui nós temos a sequência dos dias da semana, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de uma sequência dos dias da semana. Exemplo 2, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e assim sucessivamente, ó. Aqui nós temos a sequência dos anos em que ocorre a Copa do Mundo, certo? A Copa do Mundo ocorre de 4 em 4 anos. Então aqui é a sequência dos anos em que ocorre a Copa do Mundo a partir do ano de 2002, certo? 2002 o Brasil foi pentacampeão, teve 2006, 2010, 2014 teve o 7-1 e assim sucessivamente, certo? Outro exemplo de sequência: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Essa aqui é a sequência dos meses do ano, certo? Todo ano a gente percorre essa sequência de meses, tudo bem? E por fim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente, certo? Aqui nós temos a sequência dos números naturais. Então, ó, a partir disso, a partir desses exemplos, a gente tem uma noção do que seja uma sequência. Então, ó, uma sequência nada mais é do que uma sucessão de elementos, tranquilo? E, além disso, os termos da sequência são os elementos da sequência, tudo bem? Então, a gente chama de termos os elementos que compõem a sequência. Para identificar os termos numa sequência, a gente usa essa notação aqui, certo? Ó, denotamos por A1 o primeiro elemento da sequência, A2 o segundo elemento da sequência, A3 o terceiro elemento da sequência e assim sucessivamente, certo? Então eu denoto por AN o enésimo elemento dessa sequência, certo? Ou o termo de número n dessa sequência. Então, ó, voltando aqui para os nossos exemplos, ó, quem seria o nosso A1 aqui? Seria o domingo, certo? Então, o A1 seria o domingo. Nossa segunda seria o A2, terça-feira seria o A3, quarta, o A4, quinta, o A5, sexta, o A6 e sábado o A7. Mesma coisa aqui nessa sequência aqui, ó. 2002 seria o nosso A1, o nosso primeiro elemento. 2006 seria o nosso segundo elemento, o A2. 2010 seria o terceiro elemento, A3. 2014 o quarto elemento. 2018 o quinto elemento e assim sucessivamente, certo? E aqui, ó, mesma coisa aqui nesse outro exemplo. Janeiro seria o nosso primeiro, fevereiro o segundo, março o terceiro e dezembro seria o quem? O nosso A12, certo? O nosso 12º elemento dessa sequência. E por fim, a sequência dos números naturais, ó, A1 seria o 0, A2 seria o 1, A3 seria o 2, A4 seria o 3 e assim sucessivamente, tranquilo? Então, a gente usa essa notação para se referir aos elementos da sequência, certo? A posição em que eles estão situados. Então, ó, além disso, nós temos que as sequências, elas podem ser finitas ou infinitas. Voltando aqui aos nossos exemplos, ó, nesse exemplo 1, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nós temos 7 elementos aqui. Então, essa sequência aqui, ela é finita, certo? Ela é uma sequência finita, tem um número limitado de termos. Eu sei quantos termos tem 7.
Nessa segunda aqui, ó, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e assim vai, ó. Ela tem infinitos termos, certo? Então ela é uma sequência infinita. Nesse exemplo 3 aqui, ó, janeiro, fevereiro, março até dezembro, a gente tem 12 elementos, então ela é uma sequência finita, certo? E por fim, ó, os números naturais, 0, 1, 2, 3, vai até o infinito. Então essa aqui é uma sequência infinita. Tudo bem? Então, ó, o que nós vemos até agora? Sequência, uma sucessão de elementos. Os termos da sequência são os elementos da sequência e nós denotamos os elementos dessa forma. A1 é o primeiro termo, A2 o segundo, A3 o terceiro e assim sucessivamente, certo? Lembrando que essa letra aqui, o A, poderia ser qualquer outra letra, poderia ser B, C, mas geralmente a gente utiliza o A para representar os elementos da sequência, tudo bem? E as sequências podem ser finitas ou infinitas, como nós acabamos de visualizar nesses exemplos. Por fim, ó, vamos identificar o padrão e completar as sequências aqui. Ó, março, abril, maio. Aqui, ó, é uma sequência de meses. Quem seria o próximo elemento? Depois do maio vem o junho, certo? Outro exemplo aqui, ó, 1, 3, 5, 7. Essa aqui, ó, é a sequência dos números ímpares, ó. 1 é ímpar, o 2 não tá, vem o 3, o 4 não tá, vem o 5, o 6 não tá, vem o 7, o 8 não tá, então temos o 9, que é o próximo número ímpar, certo? Outra maneira de visualizar essa sequência aqui, o padrão dessa sequência é, ó, 1 mais 2 vira 3. 3 mais 2 vira 5. 5 mais 2 vira 7. Então, o próximo elemento vai ser 7 mais 2, que é o 9, certo? Outra forma de visualizar essa sequência. Outro exemplo, 240, 120, 60, 30. Note que o próximo elemento, ó, é metade do elemento anterior. Então, ó, tenho que o A2 é igual a metade do A1. O A3 é metade do A2. O 30 é metade do 60. Então, o próximo termo vai ser quem? Metade de 30, não é mesmo? Então, vai ser o 15, ó. 240 dividido por 2 dá 120. 120 dividido por 2 dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. E 30 dividido por 2 dá 15, certo? Mais um exemplo. 23, 19, 15, 11. Repare que essa sequência está decrescendo. E qual é o padrão? Repare que 19 é a mesma coisa que 23 menos 4. 15 é a mesma coisa que 19 menos 4. 11 é a mesma coisa que 15 menos 4. Então, qual será o próximo termo aqui? Seguindo esse padrão, o próximo elemento vai ser 11 menos 4. E quanto é 11 menos 4? 7, certo? Então aqui, ó, essa é a sequência em que o próximo termo é o anterior menos 4. Tudo bem? E por fim, ó, nós temos essa sequência aqui, ó. 1, 4, 9, 16, 25. Essa aqui talvez alguns não consigam visualizar com tanta facilidade, mas essa aqui é a sequência dos números quadrados perfeitos, certo? O 1 é igual ao 1 ao quadrado. O 4 é igual ao 2 ao quadrado, certo? O 9 é igual ao 3 ao quadrado. O 16 é igual a 4 ao quadrado. O 25 é igual a 5
ao quadrado. Então, o próximo termo vai ser quem? O próximo termo vai ser o quadrado de 6. E quanto é que é 6 ao quadrado? 36, certo? Então, aqui, ó, nós podemos visualizar de uma forma geral o que é uma sequência, o que é o termo de uma sequência, como a gente faz referência aos elementos da sequência. Vimos também que uma sequência pode ser finita ou infinita e vimos alguns exemplos de padrões que algumas sequências podem seguir, certo? Algumas a gente soma elemento anterior, a gente divide, a gente pode subtrair do elemento anterior, os números quadrados perfeitos também são uma sequência, e assim nós temos as sequências, certo? Muito obrigado por ter assistido essa aula e até a nossa próxima aula. Tchau!